Bom dia a todos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. E vamos a mais uma aula de produção textual com o professor Alisson. Peço que prestem bastante atenção na videoaula explicativa, que hoje vamos falar sobre o gênero textual infográfico e em seguida realizem a nossa atividade. Oi, meu povo! Na aula de hoje nós vamos trabalhar um gênero textual que vem sendo cada dia mais consumido, produzido, que é o infográfico. A palavra infográfico já dá pra gente um pouquinho da ideia do que é esse tipo de texto. Então eu tenho info, de informação, e gráfico. Então eu tenho ali informações que são gráficas, que são mais visuais. Então, esse gênero é um subgênero do jornalismo informativo que combina textos e imagens. E para que é que serve esse infográfico? Com o infográfico é possível informar algo de maneira muito visual, o que torna o conteúdo muito mais atrativo e dá também uma facilidade maior de apreensão daquele conteúdo por parte do leitor. As características do infográfico, elas são principalmente o fato dele ser um texto sintético, resumido, ele não vai trazer um excesso de informação. A parte em que se utiliza textos, com palavras é um pouquinho menor, Normalmente utilizamos poucos textos. Ele é muito claro na informação que quer transmitir e também objetivo, ele vai direto ao ponto, ele vai elencar as informações mais importantes, por isso ele é tão claro e objetivo. A linguagem precisa ser clara, porque se eu utilizar uma linguagem complexa, eu vou dificultar a compreensão do meu leitor, então precisa ser uma linguagem clara. Ele dialoga com outros textos, porque para produzir um infográfico, geralmente nós vamos utilizar como base outros textos que abordem essa temática. E é uma comunicação muito explícita. O leitor consegue apreender aquelas informações de maneira muito rápida porque a informação está muito explícita. Eu trouxe aqui um exemplo de infográfico e nesse exemplo percebam que nós temos aqui um título que resume mais ou menos a ideia do infográfico. Nosso cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que textual e alguns dados. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais, 70% dos sensores receptivos estão nos seus olhos, 50% da sua atividade cerebral é ativada durante o processo visual, 40% respondem melhor a estímulos visuais. Percebam que na minha leitura, eu tracei um trajeto, eu comecei ali pelo 90, fui para o 70, fui para o 50 e fui para o 40. Mas esse tipo de texto permite que você faça a leitura de maneira não linear. Eu li dessa forma, mas de repente, se eu não estivesse lendo para você, você poderia fazer a leitura de maneira diferente. Você poderia começar por uma parte diferente desse infográfico, porque esse tipo de texto permite que isso aconteça. Ele não é linear obrigatoriamente, tá? Claro que alguns modelos, como por exemplo o modelo de linha do tempo, normalmente ela vai induzir o leitor a ler em uma determinada ordem, porque a linha do tempo vai priorizar a cronologia. Porém, em geral, ele deixa o leitor livre para definir o que atrai os olhos dele primeiro e o que é que ele vai escolher para ler primeiro. Esse modelinho é um modelo estático. Por que ele é estático? Porque nada se movimenta nesse infográfico, é um infográfico parado. Pode ser impresso, pode ser veiculado digitalmente, tanto faz, mas é um infográfico estático. Ele poderia ser também animado. Como é um infográfico animado? É um infográfico em formato de GIF, em formato de vídeo e etc. E nesse caso do infográfico animado, ele vai aí apresentar as informações em ordens aleatórias. A informação pode aparecer e sumir para dar lugar a uma outra informação, o que torna também esse texto muito interativo. Bom, trouxe aqui um passo a passo curtinho para você pensar em como planejar o seu infográfico. Primeiro, você precisa escolher o tema.
Não dá para começar o infográfico sem saber do que você vai tratar. Primeiro escolha o tema, depois que tiver escolhido o tema, pesquise muito sobre ele, busque dados, informações técnicas, científicas sobre esse tema, tudo que você achar que é pertinente, busque para enriquecer o seu infográfico. Porém, defina quais informações são mais importantes. No infográfico não dá para acrescentar muitas informações escritas. Eu preciso definir quais são as informações mais relevantes e dar destaque a elas. E para fazer isso eu vou combinar os textos escritos com cores atrativas, com cores relacionadas ao meu tema. Vou acrescentar imagens, pode ser aí desenho, símbolos gráficos, retângulos, círculos, setas, etc. Ou imagens mesmo relacionadas ao tema, né? Uma imagem que represente aquele tema, que impacte. Tudo isso de forma a tornar o seu infográfico o mais atrativo possível, para que o leitor veja o seu texto e consiga aprender com velocidade e com eficiência tudo o que você quis dizer, tá certo?